Que a paz de Cristo esteja a todos os irmãos. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, notícia da última hora. Trump assina o decreto dominical no dia 6 de fevereiro de 2025. Irmãos, nós já soubemos que o primeiro decreto saiu pela Igreja Adventista no dia 28 de 2025. E uma coisa, antes de eu explicar este decreto assinado por Donald Trump para defender a liberdade religiosa, para defender todos os cristãos, este é o decreto dominical visível. Então, irmãos, antes de tudo, voltemos para um pouco atrás, no primeiro decreto que foi assinado. Porque tudo teve o seu início. Tudo teve o seu início. Deus revelou para sua serva, a irmã Deusilene Souza, a respeito da assinatura da saída do decreto dominical em 2020. Houve 3 datas. Dia 2 de março saiu o decreto pela Igreja Adventista e dia 20 de maio pela Igreja Católica e no dia 2 de junho pelos Estados Unidos. Irmãos, irmãs, tenhamos muito interesse no que aconteceu. Um apelo muito interessante que Deus deu à irmã Deusilene foi o primeiro decreto do dia 2 de junho de 2020. Deus advertiu a irmã Deusilene que se você não acreditares neste decreto que foi posto no dia 2 de junho de 2020, você nunca mais vai acreditar em todos os decretos que virão. E você nunca mais verás todos os decretos que virão no futuro. Este foi um grande apelo que Deus deu para a nossa irmã Deusilene Souza, serva do Senhor. Então, irmão, é por isso que eu digo assim. Antes de eu explicar a assinatura do dia 6 de fevereiro de 2025, é necessário que entendam o primeiro decreto que foi posto no dia 2 de junho de 2020. Em que se você não acreditar na formação da imagem da besta em 2020, no dia 2 de junho de 2020, então você nunca verás o decreto dominical. Todos os decretos que virão, você nunca mais verás e nunca vais acreditar em nenhum decreto. Este é o maior engano. Por isso, aquele decreto que foi assinado no dia 2 de junho, quando Donald Trump foi perante aquela imagem do Papa João Paulo II e reverencia aquela imagem e volta à Casa Branca, assina o decreto dominical e libera os 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro promovam o mesmo decreto. É a partir deste período que Donald Trump começou a promover a falsa liberdade religiosa pelo mando da Igreja Adventista que está sentada na cadeira da ONU. Trump obedeceu à Igreja Adventista que está sentada na cadeira da ONU. A ordem que veio da ONU pelo pastor Ganoni Diop. Então, Trump começou a promover a liberdade religiosa. E todas as igrejas e religiões começaram a promover liberdade religiosa. Então vejam que agora, neste exato momento, todos aqueles que não viram o decreto do dia 2 de junho, que foi posto nos Estados Unidos, não verão
decreto dominical visível. E não vão acreditar em todos os decretos que virão no futuro. Então, assim, já estamos no período que saiu o decreto dominical visível, que primeiro saiu pela Igreja Adventista no dia 28 de janeiro de 2025. Em seguida, saiu pelos Estados Unidos. No dia 6, Donald Trump assinou o decreto dominical visível para defender a liberdade religiosa e defender todos os cristãos. Irmãos, irmãs, isto não se diz que é defender a liberdade religiosa, mas sim tirar a liberdade religiosa. Porque, primeiramente, a liberdade religiosa foi tirada no dia 2 de junho de 2020. Foi tirada a liberdade religiosa. Então, se isto diz que é para defender os cristãos e é para defender a liberdade religiosa, isto não é liberdade religiosa, é a falsa liberdade religiosa. Isto é o decreto dominical visível. É por isso que o decreto dominical visível é a mesma agenda 2025, agenda 25 dos Estados Unidos. E pela Igreja Adventista é o Freedom 25. Freedom 25 da Igreja Adventista, agenda 2025 da Igreja Adventista. Então, irmãos, irmãs, entendem alguma coisa? Que só os que viram, primeiramente, a formação da imagem da besta em 2020, que viram o primeiro decreto que foi posto nos Estados Unidos em 2020, só esses que serão agraciados por Deus para verem todos os decretos que virão. Todos os decretos que serão assinados. Queridos irmãos, esta é a profecia para os nossos dias. Então, só verão o decreto dominical todos aqueles que fazerem parte do quarto anjo. Irmãos, por que eu digo isto? Porque este ministério é o único ministério que está sendo dirigido por Deus, que Deus está dirigindo o ministério, o quarto anjo, através de revelações de sonhos, pela sua serva, profetisa do Senhor, a irmã Deusilene Souza. Tem recebido revelações para os últimos dias. Irmãos e irmãs, todos que não creem nas revelações presentes que Deus está revelando na sua serva, a irmã Deusilene, esses também não verão o decreto dominical. Não vão dando conta da imagem da besta, e conforme já não estão dando conta. Não vão dando conta este decreto que foi assinado no dia 2 de junho. Conforme muitos não deram conta deste decreto do dia 2 de junho e não estão dando conta do decreto assinado em 2025, que é o decreto visível. Então, irmãos, na verdade, eu vou colocar na tela o primeiro decreto que foi posto no dia 2 de junho de 2020. Em seguida, tu verás o decreto que foi posto no dia 28, ou seja, no dia 28 de janeiro de 2025, pela Igreja Adventista, frente ao 25 da Igreja Adventista. E, em seguida, verás Donald Trump assinando o decreto dominical visível para defender todos os cristãos e a liberdade religiosa. Dizem eles. Então, irmãos, este é o decreto dominical visível. E a imagem da besta, irmãos, a imagem da besta é muito perigosa, é muito enganadora. Por isso que muitos adventistas não dão conta da imagem da besta. Não dão conta porque eles estão promovendo a liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa é a imagem da besta.
Por isso que os adventistas não estão dando conta da imagem da besta. A imagem da besta é muito perigosa. No que nós ouvimos, no que nós vamos ouvir a respeito do decreto que saiu no dia 2 de junho de 2020, irmãos, ali nós vamos encontrar essas 3 fases do decreto dominical. A imagem da besta, ela primeiro vai seduzir, em segundo, ela vai proibir, em terceiro, vai matar todos aqueles que não receberem a marca da besta. Mas, porém, eu vou inverter o quadro conforme lermos no Apocalipse 13. Só que antes da imagem da besta colocar o decreto dominical para proibir o povo de Deus não comprar e vender, para que todos esses sejam mortos pela fome, primeiramente, a imagem da besta, ela vai matar o povo de Deus que estiver a pregar a queda de Babilônia. Ela vai matar a muitos. Por isso, em Apocalipse 13, verso 15, diz que ela faz morrer, ela mata a todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Porém, o povo de Deus vai dando o aviso da queda de Babilônia. Chegou o tempo, está chegando a hora do povo de Deus anunciando a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. A queda de Babilônia é a morada dos demônios, ou seja, é os demônios dentro dos templos. Então, isto é que é a queda de Babilônia. Por isso, a imagem da besta vai matar muitos do quarto anjo que vão dando o anúncio da queda de Babilônia. Então, irmãos, esta é um aviso para você, uma mensagem para você. Então, é necessário que você deve dando conta da imagem da besta. Então, se você não viu a imagem da besta em 2020, então você não verás, nunca mais verás a imagem da besta. Se você não ver o decreto de dia 2 de junho, você nunca mais verás o decreto dominical. Você nunca mais vai acreditar em decreto dominical. É por isso que este é o maior engano. Seduz os que habitam na terra. Apocalipse 13, verso 14. Então, irmãos, esta é uma mensagem para você. Agora, vais ver o decreto que foi posto no dia 2 de junho de 2020 pela escrita, e verás o decreto que foi assinado primeiramente pela Igreja Adventista no dia 28 de janeiro de 2025. E verás também o decreto assinado pelos Estados Unidos no dia 6 de fevereiro de 2025. Então, este é mais ou menos o aviso para todos os irmãos. Aviso. Avisamos a todos os adventistas que saiu o decreto dominical de forma sutil e sorrateiramente no dia 2 de junho de 2020. O presidente dos Estados Unidos, depois de reverenciar a imagem do Papa João Paulo II, ele faz o decreto para promover a liberdade religiosa. O problema é que essa liberdade religiosa é a falsa, ou seja, na verdade, essa falsa liberdade religiosa é para proibir as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, verso 6 a 12. E para complicar a situação, a igreja que foi escolhida pelo papado no Concílio do Vaticano II para promover essa falsa liberdade religiosa foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para promover esta falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
se uniu com a bruxaria, com o espiritismo, com o catolicismo e com todas as religiões. O intuito dessa falsa liberdade religiosa é fazer com que os adventistas do sétimo dia joguem a verdade por terra, ou seja, na falsa liberdade religiosa. Todas as religiões são iguais, todas levam para o céu, desde o ateísmo até a bruxaria. E também todos os dias de guarda são iguais e têm que ser respeitados. E dessa forma, essa falsa liberdade religiosa banaliza o sábado e engrandece o domingo. Mas isso é para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 13, verso 14, que diz: seduz os que habitam sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 13, verso 11 a 18, descrevendo as cenas destes último conflito, nos fala das três fases. Primeira fase é a fase da sedução. Seduz os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, verso 14. A segunda fase é a fase da proibição para que ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, verso 17. A terceira fase é para matar como ainda fizesse morrer. Apocalipse 13, verso 15. O que queremos é que você compreenda o que estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical, que é a fase da sedução. Seduz os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, verso 14. Somente depois que virá a segunda fase, que é a fase para que ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, verso 17. Quando finalizar a mensagem do terceiro anjo, a porta da graça se fechar para todos. Virá a terceira fase, a qual é a fase do decreto de morte, como ainda fizesse morrer. Apocalipse 13, verso 15. Conclusão. Se não acreditar na profecia que estamos vivendo, a qual é a fase do decreto dominical, então serás seduzido pela falsa liberdade religiosa. Nunca mais verás o decreto dominical. Pois como não viu a sua primeira fase, tampouco verás a segunda e a terceira fase. Porque é nesta primeira fase que todo o joio da IASD e todos os adventistas mundanos guardarão o domingo. Sutil e sorrateiramente, sem ser apercebida, a falsa liberdade religiosa, a qual é a primeira fase do decreto dominical, está seduzindo aqueles que não estão firmes em Cristo. E finalmente, antes de sair a segunda fase do decreto dominical, não haverá mais joio, mundanos guardando o santo sábado. Entenda, para não ser enganado, o decreto dominical é a liberdade religiosa que a Igreja Adventista do sétimo dia está promovendo. É a falsa liberdade religiosa, e o departamento desta falsa liberdade religiosa está na cadeira da ONU nos Estados Unidos, e foi em obediência a este departamento desta falsa liberdade religiosa da IASD, que está na ONU, que os Estados Unidos colocou o decreto do dia 2 de junho de 2020. Quem está por trás desta falsa liberdade religiosa é o papado, pois essa foi a estratégia do Concílio Vaticano II. Então, que Deus abençoe a todos. Por trás da proposta de Trump há uma lógica perversa.
Um mundo onde potências podem intervir onde quiserem conforme sua força militar ou econômica. Nos últimos dias ele propôs ocupar o Panamá pela força, a Groenlândia com dinheiro, o Canadá pelo voto e agora ocupar Gaza. É tudo que Vladimir Putin quer para justificar a anexação de parte da Ucrânia, a China para invadir Taiwan e Israel para incorporar a Cisjordânia. Em 2 semanas, Trump avançou muito a nova desordem mundial. De Londres, Leão Serva. O presidente Donald Trump assinou mais um decreto lá nos Estados Unidos, agora para criar uma força-tarefa religiosa na Casa Branca. O presidente disse que o objetivo do novo gabinete é eliminar o que ele chamou de viés anticristão no governo federal. Segundo Trump, o Departamento de Justiça, o FBI e outras agências federais tiveram casos de discriminação contra cristãos. Ele não citou exemplos nem apresentou provas. Trump disse que a responsável por liderar a pasta será a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. Ele também afirmou que vai criar uma nova comissão sobre liberdade religiosa. Estamos chegando na última etapa, no último bloco do nosso Congresso Internacional de Liberdade Religiosa, Freedom 25. E eu friso que é o último tema deste congresso, porque aqui termina a parte do evento, mas inicia nesta manhã a prática da Agenda 25. E eu convido você que nos assiste a acessar o site www.agenda25.com. Nessa manhã, eu vou convidar aqui à frente o pastor Luiz Mário, que é o diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul, e é também o secretário da IRLA para toda essa região. E o pastor Luiz Mário vai apresentar, então, o palestrante dessa manhã, também uma autoridade internacional na área da liberdade religiosa, que nós temos a alegria de receber aqui. Fique conosco, faça parte da agenda25.com, torne-se um embaixador da liberdade religiosa. Para esse momento, eu quero apresentar aqui o pastor Bill Nott. Ele é diretor associado do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua função, pastor Bill é responsável pela interface da igreja com o Congresso dos Estados Unidos, com a Casa Branca e com o corpo diplomático internacional, construindo redes de relacionamento da igreja com legisladores, organizações não governamentais e embaixadas, promovendo e protegendo a liberdade religiosa para todos. Seja bem-vindo, pastor Bill Nott. Uma salva de palmas, por favor, que Deus o use de maneira especial. Thank you for the opportunity to share this experience with you. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esta experiência com vocês. O que seria esse preconceito anticristão que, segundo ele, aparece na sociedade norte-americana? Também disse que criaria uma nova comissão sobre liberdade religiosa. As ações de Trump podem levantar questões constitucionais sobre a separação entre igreja e Estado, com a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, limitando o endosso governamental à religião. Bom, não tem limite algum, né? E aí, violando alguns princípios que pareciam basilares dos Estados Unidos, né? E ele parece que está saindo até disso, né, professor? Quer dizer, caminhando no sentido oposto a essas questões. Olá, irmãos, que a paz de Cristo esteja contigo. Esta notícia, Donald Trump, ele fez o decreto para acabar com todo tipo de preconceito contra os cristãos. E isso foi um decreto histórico. E nós devemos entender que esse decreto é a imagem da besta, como está na profecia de Apocalipse, capítulo 13, e o verso 15. E Deus vem revelando desde o dia 2 de junho de 2020 para a sua serva, Dozirane Souza, que aquele decreto que Donald Trump fez na presença da mídia, indo perante a estátua de João Paulo II, aquele líder
da Igreja Católica, que fez a carta Dias de Domínio de 100 páginas a respeito sobre o domingo para ser posto no poder civil. Sim, depois da adoração à estátua de João Paulo II, Donald Trump voltou para a Casa Branca e fez o decreto internacional para todos os países promover a liberdade religiosa, a qual Deus revelou que aquele decreto é o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa, ou seja, a falsa liberdade religiosa. E Deus também revelou para a sua serva, Deusilane Souza, que quem não vê o decreto do dia 2 de junho de 2020 como o decreto dominical, o qual é o decreto da imagem da besta, não verá todos os outros decretos. E agora, será que as pessoas estão vendo Donald Trump com os decretos agora que ele está fazendo agora com esta Agenda 2025, o qual Deus revelou para a sua serva que esta agenda é a Agenda Fredon 25 da Igreja Adventista, que começou no dia 28 de janeiro de 2025, o decreto dominical em prática pela Agenda 2025 na Igreja Adventista e no Estado no dia 20 de janeiro de 2025 e agora no dia 6 de fevereiro, o decreto a respeito de preconceito contra os cristãos. Este decreto sobre liberdade religiosa. Será os adventistas estão vendo É a segunda besta falando como dragão pela falsa liberdade religiosa, fazendo a grande perseguição para fazer morrer aquele que não adorar a imagem da besta, essa falsa adoração. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, da ONU e da Casa Branca dos Estados Unidos. Essas leis de perseguição disfarçada de liberdade religiosa é a fala do dragão para proibir a pregação do ministério quarto anjo que dá o aviso da queda das igrejas, meu irmão. É a segunda besta falando como dragão pela falsa liberdade religiosa, fazendo a grande perseguição para fazer morrer aquele que não adorar a imagem da besta, essa falsa adoração. Essas leis de perseguição disfarçada de liberdade religiosa é a fala do dragão para proibir a pregação do ministério quarto anjo que dá o aviso da queda das igrejas, meu irmão.